Irmãos, como já faz um tempo que nós demos uma pausa aí na exposição desse texto, do Sermão do Monte, eu quero ler para você uma ilustração para que você entenda um pouquinho do espírito do Sermão do Monte, do que acontecia na cabeça daquele judeu para quem Jesus expunha aquele sermão. Essa é uma história contada por um sociólogo norte-americano chamado Peter Berger. Ele escreveu um capítulo de um livro, olha o nome do capítulo, Como Trapacear e Manter-se Ético ao Mesmo Tempo. Ele escreve isso em um livro de introdução à sociologia, e ele conta a seguinte história verdadeira. Havia numa cidade dos Estados Unidos uma igreja batista, um grupo de posições bem rigorosas. Havia nessa mesma cidade uma fábrica de cerveja. E a Igreja Batista sempre encarou aquela fábrica de cerveja como a vanguarda de Satanás. O pastor não poupava a fábrica nas suas pregações. Aconteceu, irmãos, entretanto, que, por razões pouco esclarecidas, a fábrica de cerveja, de repente, fez uma doação para a Igreja Batista de $500 mil. Bom, os membros mais conservadores da igreja foram unânimes em dizer que aquela quantia, de jeito nenhum, a gente não pode aceitar esse dinheiro. Mas, passada a exaltação dos primeiros dias, muita conversa, acalmados os ânimos, os mais ponderados começaram a analisar os possíveis benefícios daqueles $500 mil. E eles pensaram, gente, aqui a gente pode uma pintura nova na igreja, um órgão de tubos mais bonito, um salão social, um ar-condicionado novo, né? O que a gente pode fazer? Eles, então, reuniram a assembleia da igreja para que tomassem uma decisão democrática e, depois de muita ponderação, depois de muita discussão, tomou-se a seguinte decisão que foi registrada no livro de atas da Assembleia daquela igreja. Abre aspas, diz assim a decisão da Assembleia. A Igreja Batista resolve aceitar a oferta de $500 mil feito pela cervejaria, na firme convicção de que o diabo ficará furioso quando souber que o seu dinheiro vai ser usado para a glória de Deus. Bom, essa história nos parece que aconteceu no Brasil, né? Por que eu estou contando para você essa história? Porque o judeu, para quem Jesus chegou diante e começou a reinterpretar a lei, esse judeu ele tinha a mania de se ater a pura letra da lei e esquecer que por trás dessa letra havia um sentido, um significado, aquilo que a gente chama de o espírito da lei. Jesus, então, no Sermão do Monte, chega diante dos discípulos, havia muitos judeus ali, e ele começa a reinterpretar a lei. Mas Jesus traz para nós a perfeita interpretação da lei. Jesus desafiava esses discípulos a irem além do ato, porque o que acontecia? Há uma relação muito estreita entre o Sermão do Monte e os 10 mandamentos. Aqui, por exemplo, Jesus cita o não cobiçar, faz uma menção ao não adulterarás, mas há uma relação íntima, mas o fato é que era que os ouvintes de Jesus, sobretudo esses grupos judaicos, eles buscavam subterfúgios. Por exemplo, eu acho que foi o pastor Rafael que expôs o texto, quando ele fala do homicídio. Jesus começa a lembrar para esses homens que nós não poderíamos considerar o homicídio tão somente o ato de matar alguém. Mas a gente precisava resgatar e ir além, mas o homicídio já se configurava na própria intenção do ato. Não se mata quem não deseja matar.
O que Jesus nos chama a entender é que os atos das nossas mãos estão intimamente vinculados com os intentos dos nossos corações. Mas esse judeu se prendia àquela mera e absoluta regra. Bom, quando a gente passa a entender a graça de Deus e o seu amor por nós, a gente entende que é óbvio que o Senhor demanda obediência de nós, mas por conta da sua graça é que nós fomos salvos, e nós não podemos achar que a nossa relação com Ele é eu obedeço e por isso Ele me ama. Não, o Evangelho é Ele me ama e por isso eu obedeço. Assim, a obediência é um ato de amor, não há fardo. Portanto, quando nós entendemos dessa forma, a gente fica liberto de viver uma vida em pura religiosidade. Essa palavra ela é um tanto quanto contaminada, mas deixa eu usá-la no sentido de que mero cumprimento de obrigação religiosa. A gente vai se tornar, mais cedo ou mais tarde, um hipócrita. Então, nós precisamos entender essa dinâmica dessa nossa relação com a lei de Deus. Não somente nós procuramos a fazer o que é justo, nós precisamos amar o que é justo. O Tim Keller tem uma frase interessante, ele diz que você tem um coração circuncidado quando aquilo que você deve fazer se torna aquilo que você ama fazer. Percebe? Quando são as mesmas coisas. Quando fazer alguma coisa não é mera obrigação. Não somente quando procuramos aquilo que é correto, mas quando nós abominamos aquilo que é errado. Salmo 97:10, detestai o mal. Então, o cumprimento do mandamento, quando nós o entendemos dessa forma, ele não é um fardo. A obediência não é um peso, mas é a base da nossa liberdade. Primeira Epístola de João 5:3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos. Irmãos, isto posto, nós podemos entender o que Jesus então quer ensinar. E agora Jesus, que havia falado de aspectos da lei no que diz respeito aos relacionamentos, ou a própria lei em si, quando ele diz, eu não vim para cancelar a lei, pelo contrário, eu vim cumpri-la. Agora Jesus lança o olhar para a questão das relações, homem e mulher. E aqui eu tenho 3 lições para partilhar com os irmãos, para dividir com os irmãos. A primeira delas, Jesus chama a atenção para a complexidade do pecado. Olha comigo, por favor, novamente, você tem a sua Bíblia em mãos, versículo 27 e versículo 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmãos, todos sabiam, não era novidade para nenhum deles, que o mandamento proibia o adultério. Mas então o jogo mental, a desculpa mental, para que eles vivessem mais confortáveis e menos constrangidos pelo mandamento vamos reduzir o ato do adultério ao ato em si, ao contato, a uma relação com uma mulher, ou da mulher com o homem, que não seja o seu cônjuge. Essa era a ideia desses homens. Mas Jesus então nos chama e nos desafia para que eu e você entendamos que os nossos pecados, eles têm uma raiz muito mais profunda. Que os nossos pecados, eles têm uma base nos nossos corações. Jesus nunca dissociou os intentos do coração com as atitudes das nossas mãos. Mateus 12:34, porque a boca fala o que está cheio, o coração.
Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, Mateus 15, 18 e 19. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 21. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. É a vereda de dentro que determina a vereda de fora. São os intentos do coração que definirão os caminhos escolhidos. Se o seu coração é reto, as suas veredas também o serão. Os meus pés trilharão os caminhos aplanados, se o meu coração tiver vereda reta. Jesus nunca dissociou o caminho de dentro do caminho de fora. E aí então Jesus chama a atenção para um perigoso pecado, a cobiça. O pecado dos olhos, que se concretizam através da cobiça, da lascívia, do desejo sexual impuro. E, irmãos, é bom nós lembrarmos aqui que o desejo sexual em si não tem nada de errado, foi criado por Deus para ser desfrutado e exercido no contexto pactual do casamento. Mas o problema são os seus desvirtuamentos. Olha que frase maravilhosa de John Piper a esse respeito. Ele diz assim: nem todo desejo sexual é luxúria. Deus criou o desejo sexual, e se isso estiver no lugar correto, pode até, na verdade, ter sido como um ato de adoração, quando dentro do casamento. Luxúria é o desejo sexual desvirtuado. Luxúria é o desejo sexual que desonra o seu objeto e despreza a Deus. Despreza as promessas de Deus, os avisos de ter ou perder as belezas de Cristo. A cobiça é desonrosa, pois não trata o objeto de desejo como sagrado, preciso e eterno, feito à imagem de Deus. E a única forma de se levar a luxúria a termo é desprezando a Deus. Irmãos, percebem o perigo do que a gente está falando? E aqui, meus queridos irmãos, homens, de uma forma mais direta, não exclusivamente para vocês, mas homens, nós, homens, nós vivemos em um mundo, em uma cultura extremamente erotizada. Nós vivemos em uma cultura sexualizada, que se manifesta através daquilo que a gente assiste, das coisas que nós ouvimos, enfim, da literatura que nós consumimos. Para onde nós olhamos, a exploração do corpo, do desejo, está para todos os lados que a gente pode pensar. E a minha grande preocupação é que, de alguma forma, a gente acaba se acostumando com isso. E os homens são mais vulneráveis ao convite, a essa oferta abundante, porque o seu desejo está intimamente conectado com aquilo que os seus olhos veem. Irmãos, com a ascensão da internet, um terrível fenômeno aconteceu. A pornografia e o uso da pornografia é hoje um grandíssimo problema para a maioria dos homens. Eu me lembro de um professor me dizer que a internet, ela nos proporcionou, o boom da internet proporcionou privacidade. Você tem a imagem que você quer, na privacidade do seu quarto, ou de onde quer que você estiver. O boom da internet proporcionou a disponibilidade de qualquer material que você procurar. O boom da internet proporcionou a acessibilidade. Todo mundo tem um celular
com a internet no bolso. E eu já ouvi com muita tristeza, não dito diretamente para mim, às vezes alguns homens, eu digo sobretudo homens, há mulheres que lidam com esse problema, alguns homens que tentam de alguma forma justificar o uso da pornografia. Irmãos amados, queridos, irmãos em Cristo, a pornografia, ela objetifica a mulher. Ela suprime a alma daquela mulher que está ali simples e unicamente para satisfazer desejo. Ela distorce padrões saudáveis de sexualidade. E eu preciso dizer isso para você, que há um seríssimo problema, um vício tão sério quanto o vício de qualquer substância química. Eu li um artigo que foi publicado nos Estados Unidos, coisa de 1 ou 2 anos atrás. Você vai encontrar um pedaço desse artigo em português, mas ele todo, eu não sei se ainda foi traduzido, um artigo escrito por Morgan Bennett. O nome desse artigo é Pornografia, o novo narcótico. 2 pontos. Pesquisas neurológicas revelam que a pornografia é potencialmente tão adictiva ou viciante quanto heroína ou cocaína. Na dinâmica do uso, do consumo, qualquer substância química, ela vicia porque ela tem um mecanismo de recompensa. O sujeito que usa o álcool para relaxar, para esquecer os seus problemas, o álcool tem uma característica depressora, ou o sujeito que lança a mão da cocaína para ficar agitado, para ir para uma festa, enfim, qualquer que seja a substância química, ela só vai viciar se esse mecanismo de recompensa for agradável para você. Eu, por muitos anos, visitei mensalmente a Casa Manaim, que é uma casa de recuperação, e ali eu fazia um momento com um grupo, e eu aprendi todas as gírias da turma. Ele dizia assim: pastor, se a gente não gosta da lombra, a gente não usa droga. A lombra é o barato, é o prazer, é a sensação que ela dá. Olha só que loucura, uma pesquisa nacional, isso nos Estados Unidos, em 2008, ela apontou que havia cerca de 1,9 milhões de usuários de cocaína, 2 milhões de usuários de heroína, isso nos Estados Unidos, e 40 milhões de usuários de pornografia. A dinâmica da pornografia é exatamente a mesma que a dinâmica da droga. Ao uso, substâncias químicas são disparadas no nosso cérebro e criam caminhos que eles chamam de caminhos neuronais. É como se fossem, sabe quando a gente está subindo assim uma ladeira no meio do mato, aí tem aquela passagenzinha, a pessoa passa 1, passa 2, fica aquele caminho, ficam como que riscos aqui no nosso cérebro, e esses riscos clamam: joga mais dopamina, joga mais substância, eu quero ter aquele prazer de novo. Esse é um seríssimo problema. E esse é um problema que assola homens dentro da igreja. Pastores que já perderam o seu ministério por conta de problemas com imoralidade sexual. Irmãos queridos, jovens, rapazes, há um desafio para vocês. Há um desafio para vocês desligarem a televisão quando precisar ser desligada. Há um desafio para eu e vocês fazermos a oração de Jó, dizendo: eu fiz aliança com os meus olhos. Irmãos, eu não quero ser simplista, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que o Senhor condena a cobiça e ela pode nos levar para um caminho muito perigoso. Tim Keller diz que o que o coração deseja, a mente aceita, a vontade realiza, e os afetos se deleitam. É um caminho muito perigoso.
E aqui, antes de passar para o meu próximo ponto, eu quero fazer uma breve recomendação às mulheres da igreja. Irmãs queridas, nós frequentamos uma igreja que nós não consideramos legalista ou tradicionalista, e o que eu quero dizer é que nós não colocamos regras que nós entendemos que Deus não colocou. Nós não estabelecemos o cumprimento da roupa que você usa, porque nós acreditamos na liberdade de consciência cristã. No entanto, é preciso que a gente chame a atenção. Nós vivemos numa cultura tão sensualizada que às vezes você não se percebe. E é preciso que quando... E presta atenção, eu tenho uma esposa linda. Ganhei a janta hoje? Eu tenho uma esposa linda e gosto de vê-la linda, feminina, mulher, mas para a glória de Deus. É isso. Eu acho que esse é sempre o padrão. Vista-se linda para a glória de Deus. Estou bonita, estou feminina, olha no espelho. Estou pronta para servir ao Senhor. Estou pronta para que eu chame a atenção, não para as curvas do meu corpo, mas para a intensidade do meu caráter, do meu sorriso, da minha vida, do meu jeito de ser. Eu acho que aí você está acertando a roupa que você está usando. Porque eu já ouvi que algumas mulheres jogam a culpa absolutamente, 100%, sobre os olhos maldosos desses homens que andam por aí nas igrejas hipócritas. A responsabilidade também é sua, e a sua quanto ao seu olhar também, porque cobiça não é pecado exclusivamente masculino. Sigo aqui para o meu segundo aspecto, eu quero falar um pouco sobre a seriedade do pecado, que está no versículo 29 e 30. Dá uma olhada nesse versículo, eu vou ler aqui, você acompanha. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja de todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e que não vá todo o teu corpo para o inferno. Eu preciso começar dizendo que isso é uma metáfora, ok? É uma figura de linguagem. Não quero ver domingo que vem mãos decepados, olhos furados. Eu não vou nem perguntar por quê, né? Rapaz, você ouviu a pregação de domingo? Presta atenção. Essa metáfora que Jesus está usando, o que ele está dizendo é: lide seriamente com seu pecado. Não se acomode a ele. Lide com ele de forma dura, drástica. Decepe-o, o pecado da sua vida. Porque é muito melhor você entrar ferido no céu do que inteiro no inferno. Gente, o que Jesus está dizendo é sério, e eu me pego sempre questionando a mim mesmo qual é a seriedade com a qual eu trato o meu pecado. Porque a gente busca subterfúgio, a gente deixa para lá, a gente se justifica, a gente faz um tanto de coisa, e Jesus está dizendo, isso é sério. Isso é sério. John Owen, que foi um puritano inglês, e era uma turma que levava a sério demais a questão da tentação pecaminosa, ele dizia categoricamente assim: ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. Jesus, então, nos convida a lidarmos e olharmos para esse pecado com enorme seriedade. Sabe por quê, irmão? Porque se você não combater esse pecado, que com ele você convive, ele pode te levar a sérios problemas. E o pior deles é o próprio inferno. Destruir casamentos, famílias, seja lá o que for, a destruição que seja. Mas nós estamos aí sujeitos a enfrentarmos esses problemas dolorosos. Quero caminhar para o meu último ponto. A consequência do pecado. E agora Jesus fala diretamente da questão do divórcio. Olha comigo, irmãos, versículo 31 e o versículo 32, tá bom? Olha o que diz a Bíblia.
Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dá-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e aqui o termo é porneia, é o termo grego de onde vem pornografia e todos os seus derivados, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Vamos entender o contexto e vamos entender o que Jesus está dizendo. Se você olhar a sua Bíblia em Mateus 19, Marcos capítulo 10, você vai encontrar Jesus, dois relatos em que Jesus é cercado por um grupo de fariseus e eles estão sempre tentando pegar Jesus numa falha. Então eles chegam para Jesus e eles dizem assim: Jesus, é lícito dar carta de divórcio? Moisés deu carta de divórcio. Olha o que eles queriam. O Antigo Testamento, Moisés, na lei, prescreveu e ele disse que é possível o homem dar carta de divórcio. E a gente quer saber o que o senhor acha. Percebe? Se Jesus diz que é contra, ele é contra a lei de Moisés, apedreja na hora. Mas olha como é que é a resposta de Jesus. O texto aqui, os fariseus se referiam, está lá em Deuteronômio 24. Eu vou ler só um pedacinho para você, porque há duas coisas bem importantes aqui. Deuteronômio 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela, olha só, gente, se ela não lhe for agradável aos olhos, vírgula, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa. Havia uma grande... Esse texto gerava muita discussão. Hoje você deve participar de ver muito debate de temas teológicos na internet, né? O que fulano diz sobre isso? Naquele tempo tinha muita discussão teológica também. E se discutia muito acerca de o que Moisés disse aqui. Quais são os limites dessa questão da permissão do divórcio? Tinham dois rabinos de tempos diferentes que ofereceram interpretações que eram bem utilizadas. Um rabino chamado Shammai, ele tinha uma linha mais conservadora e ele baseava exclusivamente a possibilidade do divórcio naquilo que o texto chama de coisa indecente. No entanto, havia um rabino chamado Hillel. Ele tinha uma escola... Ele era de uma linha mais liberal e ele não focava a sua interpretação na imoralidade. Ele pegava o texto e focava a sua interpretação no e se achar alguma coisa que não lhe for agradável. Irmãos, queimou o pão sírio, está na rua. Engordou muito, tchau. Não limpou o filho catarrento, vai embora. A coisa ficou de tal forma banalizada que, por qualquer razão, eles mandavam a mulher embora. E aí, então, Jesus conhecia esse contexto teológico, esse debate, e aí Jesus dá uma resposta para eles que eles não esperavam. E na resposta de Jesus, Jesus chama a atenção para algumas coisas. A primeira delas, você vai encontrar isso, depois você lê com calma, Mateus 19 e Marcos 10. Jesus aponta para o divórcio e ele diz assim, mas não foi assim desde sempre. E aí Jesus cita Gênesis. Deixa o homem, pai e mãe, e se une os dois uma só carne. Jesus aponta para o ideal. Primeiro, como quem diz, acontece. Mas esse não é o plano original de Deus. Segunda coisa curiosa que Jesus chama a atenção é que Jesus também tira o foco da razão pura e simples e Jesus encontra a raiz de todo o divórcio. E diz o Senhor, sim, Moisés deu carta de divórcio. Sabe por quê? Por causa da dureza do coração do homem. O que é a dureza do coração? Por que casamentos acabam?
Por que vidas conjugais chegam ao fim? Desentendimentos? A gente pode falar de coisas mais terríveis, como violência doméstica, ou como adultérios, infidelidade conjugal, ou como brigas incontáveis, como incompreensões, como a incapacidade de chegar a um denominador comum. O fato é que, de uma forma ou de outra, as violências e tudo isso acontece porque nós somos pecadores. Prestam atenção em uma outra coisa. Quando Jesus fala e aponta para Moisés, é preciso a gente salientar que aqui nós encontramos uma concessão, uma cláusula de exceção, e não uma ordem. O caminho ideal nós sabemos qual é. E Jesus, você vai encontrar na Bíblia Jesus colocando, por exemplo, aqui no texto de Mateus e lá em Mateus 5, Mateus 19, falando da porneia, das relações, da impureza sexual, das relações sexuais ilícitas ou adultério. E há uma outra coisa que nos chama a atenção na mensagem de Jesus. Jesus corrige a desigualdade da exigência legal para as mulheres. A cobiça é um pecado que todos nós estamos passíveis, homens e mulheres. E é curioso que, embora a fidelidade era esperada de ambas as partes, as leis mosaicas não explicitavam sobre os homens, e eles abusavam do seu papel. Percebe que havia uma desigualdade, e Jesus acaba com ela e coloca essa responsabilidade sobre qualquer um de nós? Irmãos, vocês sabem que logo depois de Jesus explicar esse texto, os discípulos disseram lá no versículo 10 do capítulo 19, se essa é a condição do homem, a sua mulher não convém se casar. Eles falaram, aí é difícil demais casar. Jesus eleva o padrão, irmãos. E aqui eu quero, com muito amor, e por isso eu dei aquela minha palavra inicial, porque eu tenho amigos queridos, pessoas amadas, que hoje estão com casamento por um fio, que já se divorciaram, que hoje estão num segundo casamento. Existem pessoas das mais diversas situações nas nossas igrejas. E aqui eu preciso, com muito amor, explicitar os meus pesares. Eu tenho visto com muita tristeza, há alguns anos, isso não é de agora, o crescimento exorbitante do número de divorciados e de divórcios na igreja. Preste atenção. Eu sei que não é um tema fácil. Eu sei que há relações tão intrincadas de ambos os lados, porque o casamento é uma via de mão dupla, e onde não necessariamente houve uma infidelidade conjugal ou uma violência doméstica, ainda assim, os casamentos chegam ao fim. Mas uma coisa é fato: esse triste fenômeno precisa ser interpretado e lido à luz da palavra. E Jesus então nos chama a atenção para o que ele chama de dureza do coração. Dureza essa que se manifesta na frieza espiritual e na nossa falta de temor ao Senhor. E a nossa consequente adequação aos padrões morais, aquém do que nós somos exigidos. O casamento perdeu a sacralidade. A nossa tolerância para com o cônjuge diminui na proporção do nosso individualismo, do nosso perigoso direito de ser feliz. Eu acredito que cada vez mais, sem que a gente perceba, as relações são mais e mais descartáveis. E na hora que a gente tem que enfrentar, falta-nos a vontade, a coragem. Eu quero terminar com algumas recomendações. A primeira delas é aos casados. Aos casados,
Lutem pelos seus casamentos em nome de Jesus. Lute por sua família. Não desista. Caia de joelhos diante do Senhor. Traga o seu cônjuge para as suas orações. Peça àquele que ressuscita mortos que faça renascer o casamento na sua vida. Eu quero ilustrar esse meu ponto com a ilustração citada pelo pastor, meu amigo Marco Antônio. Ele cita uma ocasião em que Agatocles era um tirano de Siracusa. Ele foi numa expedição marítima contra Cartago. E quando ele desembarca, ele vai com seu exército e as naus, elas atracam. Assim que o seu exército desce das naus, ele ordena que se queimem as naus. E então os seus soldados entram em Cartago, lutam aquela batalha e vencem aquela guerra e conquistam aquele lugar. Agatocles explica o seu propósito. E ele diz o porquê de ter queimado os seus próprios navios. E ele o fez para anular para si mesmo e para os seus comandados qualquer possibilidade de fuga ou de deserção. Sem as naus não teriam como recuar. E o que eu quero dizer para você é que quando você entra nesse casamento, queimem as naus. Sigam em frente, entram numa terra onde não haja possibilidade de desistência. E presta atenção, eu falo isso com muito temor diante de Deus. Eu não estou dizendo que você precisa perpetuar um casamento miserável. Eu estou dizendo que você precisa lutar por ele, para que esse casamento você desfrute daquilo que precisa ser desfrutado, porque a vida conjugal precisa ser boa, a despeito das lutas tem que ter parceria, tem que ter caminhada junto, tem que ter crescimento, tem que ter alegria, tem que ter comunhão. Deus criou o casamento por isso. Queimem as naus, olhem para frente, sem possibilidade de retorno, é entrar, lutar e vencer e desfrutar de algo bom que Deus pode nos dar. Amigos, aos divorciados, eu fui criado por uma mãe sozinha, que lutou, né? Que lutou, que foi guerreira, que teve um péssimo marido, amo meu papai, ô maridinho ruim. Aos divorciados, se você foi abandonado por seu cônjuge, se você lutou sozinho, se você experimentou a terrível dor da traição, ou a negligência ignorante, se você padeceu pela dureza do coração do seu cônjuge, não desanima não. Jesus Cristo prometeu que jamais te abandonaria. Ele é o noivo fiel. Ele é o amado das nossas almas. E se você, homem ou mulher, que experimentou a terrível dor do divórcio, e do fundo do seu coração você quer refazer a sua vida, espere no Senhor. Confia nele. Ele há de refazer a sua vida. E se você está satisfeito com a forma que você está vivendo, sem alguém ao seu lado, ele te sustentará. Aos divorciados, aqueles que deixaram o seu próprio lar, ou mesmo aqueles que cometeram a loucura do adultério, que cederam às paixões da carne, foram infiéis ao seu cônjuge. Primeiro, se tem tempo, volta para sua casa. Peça perdão em nome de Jesus. Restaure o seu lar, se arrependa dos seus pecados.
Irmãos, não nos iludamos, não há divórcio sem marcas profundas e dores atrozes. Mas se você acha que essa reconstrução é impossível, eu quero te falar uma coisa com todo cuidado. E para isso eu vou usar as palavras de Martin Lloyd-Jones, um pastor inglês falecido na década de 80, grande pregador do Evangelho. Com todo cuidado, me escute bem. Quanto ao cônjuge culpado, tudo quanto posso adiantar acerca desse cônjuge, e o faço com cautela, após muita meditação, quase com senso de temor, pois a ninguém quero transmitir a ideia de que estou encorajando o pecado através de alguma declaração minha, que com base no Evangelho de Cristo e a interesse da verdade, sou compelido a asseverar o seguinte: o próprio adultério não é um pecado imperdoável. Trata-se de um pecado terrível, mas Deus nos livre de pensar que alguém que tenha cometido tal pecado fique de tal modo separado do amor de Deus e expulso do seu reino. Não, mas se alguém arrepender-se verdadeiramente do seu pecado de adultério, percebendo a enormidade desse delito e entregando-se aos cuidados do amor, da misericórdia e da graça de Deus, que não conhecem limites, então poderá estar seguro do perdão divino. Todavia, que o tal ouça as palavras do nosso bendito Senhor: vá e não peques mais. Irmãos queridos, todo pecado tem consequências. E não pense que o perdão divino virá isento delas. Não há divórcio que não deixe marcas. Não há divórcio que não entristeça ao Senhor. Portanto, eu reitero que o que eu quero partilhar com vocês no temor do Senhor é que nós, cuidado, não relativize, não cometa o erro que Paulo alertou aos Gálatas, dizendo: vocês foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Se você experimentou o desastre num casamento, não cometa de novo esse erro. Eu não digo, não estou me referindo a casar-se de novo, mas case-se bem. Não viva essa vida aqui e acolá, relativizando as verdades de Deus. Sabe por quê? Porque no fim das contas, se por conta de um divórcio a sua vida se você perder a sua seriedade diante do Senhor, o seu coração dará provas, ou o seu coração apontará para um coração que talvez não tema ao Senhor. Portanto, cuidado, cuidado. Aos solteiros, para a gente encerrar, meninos, meninas, jovens, homens, mulheres, aqueles que estão solteiros. Casamento é uma dádiva de Deus. O casamento é uma bênção do Senhor e é uma bênção na mesma proporção que se torna uma grande responsabilidade. O casamento é uma união de almas. E isso precisa ser levado a sério. Escolha bem o seu cônjuge. A gente que é crente tem que dar o tiro certo. Não abra mão dos critérios bíblicos. Não permita que a carência determine as suas escolhas. A carência é um péssimo critério. Está tão carente que o vizinho falou bom dia, já apaixonou. Nossa, mas ele é lindo, né? Cuidado. Não permita que as nossas urgências, os nossos desejos determinem as nossas escolhas. Irmãos, eu quero que realmente a gente reflita acerca desse seríssimo tema da palavra de Deus. Porque a gente precisa chorar
a gente precisa lamentar a cada divórcio acontecido. A boa notícia é que Deus é bom, é que Deus refaz vidas, é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é que Deus dá novas oportunidades. Mas leve a sério os caminhos do Senhor, para que você não colha frutos amargos para a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, santo, santíssimo, ó Deus, ajuda-nos a temermos a Tua palavra, ajuda-nos a temermos o Teu nome. Senhor, não permita que nós usemos da nossa liberdade no Senhor para darmos vazão aos nossos desejos cobiçosos e impuros, ou à nossa incredulidade. Não permita. Oh Deus, eu quero pedir ao Senhor pelos casamentos, pelos casais da igreja, aqueles que enfrentam lutas, tem misericórdia. Que haja quebrantamento de corações, que haja conversões de corações, que haja perdão irrestrito, que haja reconciliação, que haja renovo, que haja conversa amorosa, profunda, reconciliadora, àqueles que precisam refazer a vida. O Senhor os conhece, olha para eles em nome de Jesus, gente que te ama de verdade, mas que experimentou a terrível dor do divórcio. Cuida desses corações, cuida de nós e não nos permita sermos como aqueles fariseus, pegos na nossa própria dureza de coração. Nós louvamos o Teu nome em Cristo Jesus. Amém, Pai. Deus nos abençoe, irmãos.